Então, oficialmente, primeira aula de climatologia geográfica, noturno do semestre 2021.2. Então, hoje a gente vai falar basicamente de alguns conceitos iniciais de termodinâmica que são importantes para vocês entenderem o que a gente vai falar de climatologia e falar um pouquinho de tempo geológico, porque nas próximas aulas a gente vai precisar entender o que é tempo geológico e também como que a atmosfera de um planeta como a Terra, existem diversos corpos que têm atmosfera, não são só os planetas rochosos como a Terra que tem atmosfera, mas o estudo da climatologia, no estudo da climatologia, a atmosfera é muito importante. Então, entender como a atmosfera de um planeta evolui e forma é fundamental. Então, hoje a gente vai falar disso. Então, inicialmente, o que estuda a climatologia geográfica? Ela estuda os climas do planeta Terra e suas dinâmicas ao longo da história do planeta. A climatologia ela não é uma ciência estática. Ela tem várias abordagens. Existe climatologia dentro da meteorologia, existe climatologia dentro da geologia, existe climatologia dentro de diversas geociências. Mas a climatologia, ela não é uma ciência estática. Ela sempre trabalha com as mudanças em parâmetros atmosféricos no planeta Terra ao longo de um determinado intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo pode ser a nossa escala de tempo histórica, pode ser a escala de tempo geológica, pode ser uma escala de tempo geomorfológica, por exemplo, que está entre a histórica e entre a geológica, uma escala de tempo intermediária. Então, a climatologia é isso, os climas da Terra e as dinâmicas. Ela também estuda a interferência humana no clima, a extensão dessa interferência, como essa interferência se dá, o que a gente pode fazer, o que a gente faz que pode ser nocivo ao clima e o que a gente faz que pode ser benéfico ao clima, porque a interferência também pode ser para corrigir algum desastre natural, algum problema climático lá na frente. A gente vai ver isso mais para frente em algumas aulas. E a interferência do clima na sociedade. Então, ela é uma ciência que estuda tanto a interferência da sociedade no clima, quanto a interferência do clima na sociedade, porque a sociedade está no planeta. Então, não querendo ser determinista, determinista geográfico, mas o clima ele interfere nas atividades humanas, principalmente na produção de comida, no abastecimento de água, no planejamento de cidades, no planejamento de agricultura, no zoneamento de áreas de preservação ambiental, no zoneamento de áreas para manter a saúde hídrica de aquíferos e reservatórios subterrâneos de água. Então, a sociedade ela tem uma relação íntima com o clima, tanto como agente que modifica o clima, quanto de uma organização que precisa se adaptar aos desafios que o clima impõe a nossos modos de vida, né? Culturas diferentes têm formas diferentes de lidar com o mesmo problema climático ou soluções diferentes para corrigir algum problema climático. Mas é importante ter isso em mente. Então, a gente vai ver um apanhado disso tudo ao longo da disciplina. Por isso que é muito conteúdo. Alguma dúvida, alguma colocação, fiquem à vontade, senão a gente segue. Então, seguindo. Rapidamente, vou falar para vocês o que é o tempo geológico, porque isso vai ser muito importante nas primeiras aulas. Primeiro, o planeta Terra ele tem 4,6 bilhões de anos. Como que a gente chegou nessa idade? Vocês vão ver isso lá em geomorfologia, ou já viram em geologia geral o planeta Terra. Não sei qual das duas vocês fizeram, se fizeram as duas, mas é importante saber ter essa idade em mente, 4,6 bilhões de anos. Muita gente, e eu acho que é o mais difícil de você ser alguém que estuda a área de geociências, é conseguir abstrair o que é 4,6 bilhões de anos. E para isso, eu vou fazer uma
uma comparação, um análogo. 1 bilhão de segundos é mais ou menos 32 anos. Então, a maioria de vocês não viveu 1 bilhão de segundos na vida de vocês. Agora, extrapola isso para 1 bilhão de anos. E agora multiplica isso por 4. É essa a idade do planeta Terra. Então, muita coisa aconteceu na história da Terra. A vida complexa surge muito recentemente no planeta. Então, essa história complexa do planeta também está intimamente ligada com a história da atmosfera do planeta. Nem sempre o planeta teve atmosfera e nem sempre a atmosfera teve a composição que tem hoje. Então, é muito importante a gente saber que a atmosfera é dinâmica. Ela muda de composição e de dinâmica ao longo do tempo. Então, aqui eu trouxe uma escalinha de tempo geológico que eu gosto muito, que é uma escala de tempo geológico proporcional, que muita gente não tem isso em mente. Vocês, ao longo do curso de geografia, vocês ouvem muito falar o pré-cambriano para lá, pré-cambriano para cá, mas vocês não têm noção de que a maior parte da história do planeta Terra é o pré-cambriano. Porque o pré-cambriano, ele pega, basicamente, dos 500 milhões de anos para 500 milhões de anos para trás é o Fanerozoico. Do Fanerozoico para trás, tudo é o pré-cambriano. Então, se o planeta tem 4,6 bilhões de anos, 4,1 bilhões de anos é o pré-cambriano. Então, a história do planeta Terra bruta mesmo está aqui, do pré-cambriano, de formação do planeta. E muita gente não se atenta a isso. Então, é muito importante vocês terem isso em mente. Aqui no Fanerozoico, que é quando começa a surgir vida complexa, Fanerozoico significa vida aparente, tá? É isso que significa Fanerozoico. O Fanerozoico é quando começa a aparecer os primeiros seres complexos, com carapaças, com conchas. Existia vida muito lá atrás, mas era vida muito incipiente, vida microbiana. A vida complexa ela demora muito para surgir, pelo menos no registro fóssil. Então, aqui, no Fanerozoico, a gente tem várias divisões, que são as divisões que vocês já devem ter ouvido falar, porque os eventos da vida do planeta, da vida complexa, estão todos concentrados aqui. Então, Cretáceo, Jurássico, Triássico, a extinção e o surgimento dos dinossauros, o surgimento dos peixes, dos vertebrados, está tudo aqui no Fanerozoico. Mas, para a gente aqui, a gente só tem que entender, por enquanto, essa ideia de proporcionalidade, tá? Porque nas próximas aulas a gente vai ver a evolução geológica da atmosfera do planeta. Até aqui alguma dúvida? Se tiver... Alguém levantou a mão, fica à vontade. Pode ir. Diego, tem algum vestígio, algum tipo de testemunho do clima em épocas assim tão para trás? Tem. A gente vai ver isso na segunda, terceira aula, se eu não me engano. Tem principalmente registros mineralógicos, que são alguns minerais, eles só se formam em determinada condição química da atmosfera. Então, a gente tem esses registros. Um exemplo deles alguns depósitos de urânio, a pirita detrítica, porque pirita é um sulfeto de ferro que se a atmosfera tiver oxigênio, a pirita ela oxida, ela enferruja, de certa forma, ela limonitiza. Então, se você tem pirita detrítica, areia de pirita e tal, é porque você sabe que a atmosfera era pobre em oxigênio. Mas em relação à temperatura, por exemplo, que talvez tenha sido a sua pergunta, a principal parâmetro que a gente usa são carapaças de organismos por isótopo de oxigênio, porque existe uma relação de isótopo de oxigênio conhecida nos oceanos, que ela é uma relação de proporção de isótopo que é exatamente... Ela diz exatamente a temperatura dos oceanos. Então, se você pega um fóssil de um organismo que tem uma carapaça, essa carapaça ela tem oxigênio ali no carbonato, que compõe a carapaça, ou em outra substância química que tem oxigênio. E pelo isótopo de oxigênio que está ali, pela proporção dele, é possível saber a temperatura do oceano.
Então, as grandes curvas de temperatura no passado são feitas a partir de isótopo de carapaça de fósseis. Mas isso, a gente vai ter uma aula disso, que eu vou mostrar para vocês. Não vou entrar na parte geoquímica, porque não cabe aqui na disciplina, mas vou explicar mais ou menos quais são alguns desses parâmetros que a gente usa para saber como é que era a atmosfera e o clima no passado. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta, se ficou claro. Mas... Sim, tranquilo, valeu. Mas é basicamente isso. A gente vai ver também muito nessa disciplina aqui, o quaternário, tá? Para quem não sabe, a gente está no quaternário, no período quaternário. A nossa época é o Holoceno, aqui. A gente está no Holoceno. O quaternário é dividido em Holoceno e Pleistoceno. O Pleistoceno, ele acaba na última era glacial que a gente teve, que foi... Lembra lá da Era do Gelo, os mamutes, do filme Era do Gelo, tem mamute, tem um monte de dente de sabre e tal. Esses mamíferos gigantes são a megafauna pleistocênica, que grande parte dela foi extinta, né? Mas conviveu com os seres humanos. Então, o Pleistoceno acaba com essa última era glacial e começa o Holoceno, que é onde a gente está. Não confundam isso, não confundam. Muita gente fala que a gente está no tecnógeno ou no antropogênico, tá? Antropogênico e tecnógeno não é uma idade formal, é uma idade informal, utilizada informalmente na ciência. Ela não é uma idade formalizada na tabela do tempo geológico. Mas isso é papo para aula que vem. Mas seguindo, a tabela oficial do tempo geológico, como se fosse a tabela periódica do tempo geológico, é essa daqui, a tabela cronoestratigráfica internacional. Ela é atualizada de tempos em tempos, então ela é uma tabela para ser consultada. Ela tem todas as idades, ela vai sendo atualizada o tempo todo conforme novas datações vão surgindo, conforme novas subdivisões vão sendo propostas e aceitas. A última tabela, se eu não me engano, é essa, pode ser que tenha saído nas últimas semanas uma nova, mas essa tabela é muito importante na vida de vocês na geografia física. E a tabela do tempo geológico oficial, ela é dividida em éon, que é a grande divisão do tempo. Os éons são divididos em eras, as eras são divididas em períodos, os períodos são divididos em épocas, e as épocas podem ou não ser divididas em andares. Esses andares aqui, existem os andares mundiais e os andares locais, mas isso é papo que vocês vão aprender quem fizer paleontologia. Mas aqui vai ter os andares globais da tabela do tempo geológico. Então, só para dar um exemplo, por exemplo, o Fanerozoico aqui. Fanerozoico é essa barra azul. Ele pega tudo isso daqui. Então, ele é o éon. O Fanerozoico ele é dividido em eras. Então, ele é dividido em Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico. Essas eras são divididas em períodos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Mesozoico, que tem os nomes mais conhecidos de vocês. Eles são divididos em Jurássico, Triássico, aqui do Cretáceo. Então, o Cretáceo ele é o período da era Mesozoica. E a era Mesozoica faz parte do éon Fanerozoico. Isso é meio confuso, mas é importante ficar claro na mente de vocês isso. Ninguém precisa decorar todas essas divisões, mas é só saber como que isso é organizado, porque isso às vezes vocês confundem, não só aqui em climatologia, mas em outras disciplinas. E a época é a subdivisão do período, e o andar, a subdivisão da época. Acho que vocês entenderam mais ou menos a lógica. Mas se tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão aí que eu respondo. Só uma observação. Reparem que a tabela do tempo geológico, ela está aqui o Fanerozoico, que eu falei para vocês que são os últimos 500 mil anos da Terra, 500 milhões de anos, desculpa, do planeta Terra. Repare que é a parte da tabela do tempo geológico que está mais subdividida, apesar de ser a menor. Mas ela está muito subdividida porque a vida complexa se desenvolve aqui, no Fanerozoico. Então, é muito mais fácil dividir a tabela do tempo geológico a partir do surgimento e extinção de espécies mais complexas do que no pré-cambriano.
Porque no pré-cambriano você tinha basicamente micróbio e os oceanos primitivos. Então, o pré-cambriano é muito mais subdividido por eventos geológicos do que por eventos biológicos. Então, ele tem muito menos divisões do que o Fanerozoico, tá? Mas isso vocês vão ver a fundo ao longo do curso de vocês em outras disciplinas. E é importante vocês saberem que o que marca as idades do tempo geológico são eventos biológicos, que são aparecimento e extinção de espécies, eventos geológicos e eventos climáticos. Por isso que eu estou falando aqui de tempo geológico, porque a gente vai ter uma aula dos eventos climáticos que estão marcados e que marcam subdivisões no tempo geológico. Inclusive eventos climáticos que resultaram na atmosfera que nós temos hoje. E isso é muito importante, tá? Então, o que é a atmosfera? A atmosfera de um planeta ou de um corpo porque existem, por exemplo, o cometa tem atmosfera, os cometas, mas é uma atmosfera muito rarefeita. Mas vamos falar aqui da atmosfera de planetas. A atmosfera, ela é uma coleção de gases que é mantido próximo da superfície de um planeta pela gravidade e por forças também eletromagnéticas, forças de atração química. Mas a principal força que mantém a atmosfera presa no planeta é a força da gravidade. Por isso que os planetas maiores, os gigantes gasosos, eles têm atmosfera extremamente espessas, porque eles têm uma gravidade muito maior do que a planeta Terra. A Terra, lembrando que isso é muito importante, que a atmosfera da Terra, ela vaza para o espaço. Então, a Terra perde gases para o espaço ao longo do tempo. É muito pouquinho, mas existe esse vazamento, principalmente de gases compostos por elementos muito leves, que são principalmente o hélio e o hidrogênio, que são os dois elementos mais leves da tabela periódica. O hélio é o gás nobre mais leve, e o hidrogênio é o elemento mais leve que a gente tem. Então, como esses gases são muito leves, a atmosfera muitas vezes não consegue reter eles. Então, eles vazam aos pouquinhos para o espaço. Então, a atmosfera da Terra, ao longo do tempo, vai se empobrecendo em hélio e em hidrogênio, tá? Isso é muito importante vocês terem isso em mente, porque a atmosfera, a gente considera ela um sistema fechado na escala de tempo humano, mas em escala de tempo geológico, não tem como explicar a composição da atmosfera sem pensar nesses vazamentos que acontecem. E como que a atmosfera de um planeta é formada? Isso é fundamental vocês entenderem. São 3 mecanismos, basicamente, que formam a atmosfera de um planeta. O primeiro mecanismo é a liberação de gases, que também é chamado de degasificação, e tem um termo em inglês, que é o termo mais utilizado até em textos em português, que é o outgassing. O que é isso? Quando um planeta se forma, ele se forma pela aglutinação de partículas em um disco ali que chama de disco protoplanetário. Essas partículas vão se aglutinando por gravidade e elas têm vários elementos químicos ali, incluindo elementos que em determinadas condições de pressão e temperatura formam gases. Conforme o planeta vai crescendo, esses gases ficam aprisionados no interior desse planeta. Então, ao longo do tempo, esses gases vão saindo do planeta. A gente já vai ver alguns mecanismos de saída desses gases do planeta. E vão saindo para compor a atmosfera. O segundo mecanismo são os cometas e os asteroides. E o terceiro mecanismo é a captura de gases, que é o mais dificilzinho de entender. Vamos para a degasificação. A degasificação é a liberação de gases do interior do planeta. Até hoje, acontece isso aqui na Terra. E onde a gente observa isso? Em vulcões. Os vulcões, eles liberam gases que estão aprisionados no manto da Terra ou na crosta, e esses gases eles saem em forma dos voláteis que são liberados nos vulcões. E ao longo da história do planeta Terra, os gases liberados por vulcões é que compuseram a atmosfera primitiva do planeta. Então, todos esses gases são resquícios da formação do planeta e
das dinâmicas internas do planeta, que, a partir de processos vulcânicos, liberam esses gases na superfície, e chegando na superfície, esses gases vão compor a atmosfera. Para vocês terem uma ideia, se o Krakatoa entrar em erupção hoje e ficar 15 minutos em erupção, ele vai liberar na atmosfera mais gás carbônico do que toda a história da humanidade desde a Revolução Industrial. Então, um vulcão como o Krakatoa, ele tem o poder de alterar toda a dinâmica do planeta Terra com uma erupção grande. Então, são eventos como esse, que já ocorreram no planeta Terra, podem alterar completamente o clima do planeta. Tá? Além disso, a liberação de gases ela ocorre em várias etapas da formação do planeta. Eu não vou entrar em detalhes aqui, em todas essas etapas. Existe um texto que explica isso muito bem. Eu vou colocar como texto complementar para vocês no Classroom, que ele explica todos esses mecanismos em detalhes. Não é um texto obrigatório, mas quem quiser se aprofundar, vai estar lá o texto para vocês. Alguma dúvida sobre degasificação, esse outgassing? Senão a gente segue. Deixa eu beber uma água aqui. Então vamos seguir. Os cometas e asteroides, eles também são muito importantes na formação da atmosfera de um planeta. Inclusive, existe uma grande discussão se os oceanos do planeta Terra foram formados por... Na verdade, não é se, é quanto dos oceanos do planeta Terra foi formado por asteroides no início da formação do planeta. Isso ainda é um pouco controverso. Já se sabe que uma parte das águas da água do planeta chegou aqui por cometas, mas a proporção ainda não se sabe. E os cometas e asteroides, eles são ricos em gases, às vezes. Os cometas são ricos em gases e em líquidos. Os asteroides já nem sempre. Mas eles podem trazer materiais que ajudam a compor a atmosfera do planeta. Então, isso daqui também é um outro mecanismo de formação da atmosfera de planetas. E, por último, a captura de gases, que é um mecanismo que é o seguinte: conforme o planeta ele vai ganhando corpo, ele vai crescendo ao longo da sua formação, ele vai aumentando de massa. A gravidade de um planeta, de qualquer corpo, é proporcional à sua massa. Então, quanto maior a massa de um planeta, maior a sua gravidade. Então, conforme o planeta vai ganhando massa, ele vai aumentando a sua gravidade e ele consegue capturar gases do disco próprio planetário. Então, a partir disso, vários gases que estavam ali naquela nuvem, aquele emaranhado de poeira, de gases ali que compõem esse disco primitivo, que formam um sistema solar, esses gases podem ser capturados pelos planetas. Quanto maior o planeta, quanto mais massa o planeta tem, mais gases eles capturam. É o exemplo dos gigantes gasosos. Os gigantes gasosos do nosso sistema solar, eles conseguiram, ao longo de sua formação, capturar muito mais gases, porque eles têm uma gravidade muito maior do que a Terra, por exemplo. Mas, mesmo assim, a Terra conseguiu, ao longo da sua formação, capturar alguns gases, principalmente os gases mais leves, como o hidrogênio e o hélio, porque são gases mais difíceis de serem capturados. Então, conforme o planeta vai ganhando mais gravidade, ele consegue capturar esses gases. Isso também acontece a partir da captura de cometas e asteroides, porque o planeta, quando ele vai ganhando massa, a gravidade dele também desvia a rota de cometas e asteroides, e muitas vezes esses cometas e asteroides, quando tem a rota desviada, eles caem no planeta, carregando ali gases e líquidos. Então, isso, ao longo da formação do planeta, é muito importante. Então, são esses três mecanismos que formaram a atmosfera do planeta Terra, mas a atmosfera primitiva da Terra não é a atmosfera que nós temos hoje no planeta, e a gente vai ver isso na próxima aula. Mas até aí foi. Se tiver tudo tranquilo, a gente passa para os conceitos iniciais da termodinâmica, da física, e aí a gente fecha a aula de hoje.
Me dá um feedback aí, gente. Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma colocação? Se tiver aí, coloca aí no chat. Se não, a gente segue. Então, seguindo. Para a gente falar de climatologia, a gente tem que falar, felizmente ou infelizmente, de termodinâmica, que é uma das áreas da física, principalmente termodinâmica dos gases. Então, inicialmente, eu preciso clarear na cabeça de vocês alguns conceitos que muitos já têm isso claro do próprio ensino médio, mas para quem não tem, eu preciso reavivar esses conceitos. Primeiro, a gente vai falar de ondas eletromagnéticas, depois de temperatura, depois de calor, depois de pressão atmosférica. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para se propagar. O que isso quer dizer? Que elas se propagam no vácuo. Elas são diferentes das ondas mecânicas. O que é uma onda mecânica? Por exemplo, é o som. Eu só estou falando aqui com vocês, e vocês estão me ouvindo, porque existe o ar que propaga as ondas mecânicas da minha voz. Se não houvesse ar, se eu estivesse falando aqui no vácuo, o som não ia chegar a vocês, porque o som não teria meio para se propagar. Então, o som é uma onda mecânica, mas as ondas eletromagnéticas não precisam desse meio. E é por isso que elas se propagam no vácuo e por isso que elas se propagam no espaço. E é por isso que as ondas eletromagnéticas do Sol conseguem chegar na Terra e nos outros planetas do Sistema Solar. E no caso aqui da Terra, que é nosso objeto de estudo, consegue aquecer o nosso planeta. Essas ondas eletromagnéticas, elas têm diversos comprimentos de onda e frequências. Eu não vou entrar em detalhes do que é o comprimento de onda, o que é uma frequência delas, mas cada comprimento de onda e frequência, aqui, por enquanto, de forma bem intuitiva, interage com a matéria de forma diferente. Então, a gente tem a radiação eletromagnética não ionizante, que ela não tem a capacidade, a energia para remover um elétron dos átomos para formar um íon, e a gente tem a radiação ionizante, que é a radiação que é nociva para a gente em grande parte. Por exemplo, o raio-x, os raios gama, a ultravioleta. Por quê? A radiação ionizante consegue remover elétrons dos átomos. Então, elas conseguem ionizar, transformar. Se remove o elétron, deixa o átomo positivo, né? Porque o elétron tem a carga negativa. Então, você consegue transformar um átomo que está ali neutro em um íon. Então, isso daqui é uma diferença importante para vocês entenderem. E todas essas faixas aqui fazem parte de ondas eletromagnéticas, desde as ondas de rádio até os micro-ondas, até o infravermelho, até a luz visível, até a ultravioleta, raio-x e raios gama. Para cá, a gente está diminuindo o comprimento de onda, tá? No espectro que a gente chama de espectro eletromagnético, para cá. O que é a luz? A luz visível é o que o nosso olho, que é o nosso sensor, consegue interpretar como cores para o nosso cérebro. Então, a luz é o que a gente consegue, luz visível, que a gente consegue enxergar de todo esse espectro eletromagnético. Existem animais, por exemplo, que enxergam no infravermelho. Eles não enxergam na luz visível que a gente enxerga. Mas nós, humanos, conseguimos enxergar só esse trechinho aqui, esse pedacinho do espectro eletromagnético. Se eu pegar uma lanterna aqui só com luz ultravioleta, com ondas, do comprimento de onda ultravioleta, ninguém vai conseguir enxergar. Aí alguém pode falar, professor, mas eu tenho uma lanterna ultravioleta e eu vejo a luz violeta. Você vê a luz violeta porque os fabricantes colocam um filtro aqui no comprimento de onda da cor violeta para você enxergar onde é que você está apontando a lanterna. Mas se tirar aqui a cor violeta, que é o comprimento de onda mais curto que a gente consegue enxergar, a gente não vai conseguir enxergar comprimentos de onda ultravioleta. Então, é essa a diferença da luz visível. Então, quando a gente falar de luz visível aqui na disciplina, eu vou estar falando desse trechinho aqui de comprimento de onda que nós humanos enxergamos como cores, tá? Alguma dúvida?
Isso aqui é meio enrolado, é meio complicado. Então, por favor, tire a dúvida. Alguém levantou a mão, por favor, pode falar. Oi, professor. Oi. Você falou da questão das cores. Uhum. O professor Ricardo, durante a aula de pedologia, que ele estava falando que o céu, ao tarde ele fica vermelho e durante o dia ele é azul. Uhum. É o aspecto das cores. Quando a gente fizer pedologia era para perguntar. Aí eu acho que chegou a hora, né? Chegou a hora, mas isso vai ser explicado. Eu vou pedir só para você ter um pouquinho de paciência, que isso vai ser explicado numa outra aula, porque isso tem a ver com a forma que a luz do Sol chega. A gente tem que entender a interação da luz com as camadas da atmosfera, porque tem o espalhamento da luz azul, por isso que a gente vê o céu azul, por causa da interação de todos os comprimentos de onda com os gases da atmosfera. E no pôr do Sol, nascer do Sol é avermelhado por causa do ângulo que o Sol incide. Então a gente tem uma aula, quando a gente fala da interação do Sol com a atmosfera do planeta, que eu vou explicar isso para vocês em mais detalhes. O porquê disso, tem uma relação com a própria característica dos gases da atmosfera do planeta, porque se eu falar agora vai ficar um pouco solto. Mas de forma intuitiva, o céu é azul porque os gases que compõem a nossa atmosfera espalham o comprimento de onda azul. Mas de forma mais complexa, a gente vai ver isso nas primeiras aulas já, talvez na segunda, na terceira, eu vou explicar isso com mais detalhes, os mecanismos disso. Mas só peço ter um pouquinho de paciência, mas é excelente essa sua pergunta. Pode ser? Certo, obrigado. Nada. Porque se eu explicar aqui agora vai ficar muito enrolado, porque eu preciso falar da composição, porque o ozônio tem um papel fundamental nisso, tem uma questão dos gases ali. Mas vamos continuar. E o que acontece? Quando essas ondas eletromagnéticas interagem com um átomo ou com uma molécula, ela pode excitar esse átomo e essa molécula, causar um movimento ou uma resposta desse átomo e essa molécula. Porque, vindo lá da física quântica, a luz, seja ela visível ou não, ela tem comportamento de onda e de partícula. Então, quando você aponta uma lanterna para para uma parede, por exemplo, você está emitindo onda, mas você também está emitindo fótons ali. Esses fótons, eles têm energia cinética e eles conseguem se chocar com a matéria. Além disso, o próprio comprimento de onda da radiação eletromagnética, dependendo do comprimento de onda e da frequência, você consegue interagir com certas moléculas. Quer ver um exemplo disso? Micro-ondas. Já tentaram colocar alguma coisa seca no micro-ondas para esquentar? Melhor, vou fazer uma pergunta. Por que quando você esquenta a comida no micro-ondas, esquenta a tua comida, mas não esquenta o teu prato? Alguém sabe dizer por quê? Porque a comida tem moléculas de água? Exatamente, porque a comida tem moléculas de água. Se você botar algo seco no micro-ondas, não vai acontecer nada. Mas se você colocar um metal, alguma coisa reflexiva, vai refletir os micro-ondas e vai sair faísca. Mas se você colocar algo seco, não vai esquentar. Mas se você colocar arroz, que tem ali moléculas de água, as micro-ondas vão interagir especificamente com as moléculas de água por conta das características dela. E isso vai agitar as moléculas e a gente chega num conceito importante, que é temperatura. A temperatura, ela é o movimento, a medida de temperatura ela é proporcional ao movimento translacional das moléculas. Traduzindo isso, translação, diferente do que vocês aprenderam de movimento da Terra, a translação do ponto de vista molecular é quando a molécula sai do ponto A e se desloca para o ponto B. Resumindo, é a agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a translação entre as moléculas. As moléculas estão se movimentando de um ponto para o outro o tempo todo. Além da translação, as moléculas podem fazer um movimento de rotação, que elas giram no próprio eixo, e de vibração, como se as ligações químicas das moléculas fossem molas. Então, elas podem ficar, a ligação fica se mexendo como se fossem, se você ligasse duas bolinhas por uma mola, então ali vai ficar se mexendo.
esses dois movimentos aqui, a gente, por enquanto, vai deixar quieto. Vamos focar aqui na temperatura, tá? Vamos focar aqui na translação. A interação dos átomos e moléculas com a radiação eletromagnética pode, lembrando que isso vai depender de inúmeros fatores, fornecer energia translacional às moléculas. Se fornecer energia cinética translacional às moléculas, vai aumentar a temperatura. Então, a radiação eletromagnética pode aumentar a temperatura de um sólido, de um líquido ou de um gás interagindo com ele. Essa temperatura vai ser medida, basicamente, para a gente na escala de graus Celsius. Mas em livros e textos estrangeiros, vocês podem encontrar em Fahrenheit ou em Kelvin. Mas aqui em português, no geral, por padrão, a gente usa Celsius, tá? Até aqui ficou claro? Por favor, se não ficar claro, tirem as dúvidas, porque isso é muito importante, gente, para entender a parte inicial da disciplina. Porque a forma que o Sol aquece o planeta passa por isso daqui. Isso é muito importante vocês entenderem. Se tiver tudo tranquilo, a gente segue. Então vamos seguir. Então aqui, só para fins ilustrativos, não vou cobrar conversão para vocês, é a diferença entre a escala Kelvin, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, a escala de Kelvin é a escala que o zero dela é o zero absoluto. Lembrando que o zero absoluto para a física é um conceito hipotético, tá? Porque a gente teria que violar as leis da termodinâmica para chegar no zero absoluto. O zero absoluto é o zero onde a molécula não tem nenhuma energia cinética. Pelas regras da termodinâmica, pelas leis da termodinâmica, isso não pode acontecer. Então, a gente chega muito próximo do zero absoluto, mas a gente nunca chega no zero absoluto. Por uma impossibilidade, se a termodinâmica estiver correta, e até agora ela se provou correta, o zero absoluto ele é inatingível. Só que a escala Kelvin, ela vai de zero absoluto até o infinito e além. A escala Celsius, ela é uma escala que a gente está muito habituado com ela, mas é importante a gente saber que o zero da escala Celsius, que é o ponto de congelamento da água, ele equivale a 273,15 graus Kelvin. E aqui é importante vocês saberem também que o zero absoluto equivale a menos 273 graus Celsius, tá? E a comparação da escala Fahrenheit com a escala de graus Celsius é que 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit e menos 273, que é o zero absoluto, graus Celsius, equivale a menos 459 graus Fahrenheit. Ninguém precisa fazer a conversão, é só para vocês terem uma ideia de equivalência entre as escalas, tudo bem? Isso daqui, esse esqueminha, vocês vão receber nos slides, só para se vocês estiverem lendo algum artigo, algum texto, algum material que tenha escalas diferentes de Celsius, você conseguir se localizar. Porque às vezes, se você está desprevenido, você vê 273 Kelvin. Você acha que 273 Kelvin é uma temperatura que em graus Celsius seria muito quente, quando não é. Quando, na verdade, você está falando de 0 grau Celsius. Então, isso é importante vocês terem essa noção, principalmente quando está consultando material estrangeiro, tá? Até aí acredito que todo mundo já deva ter visto isso no ensino médio, só uma revisão. Mas foi alguma dúvida, fique à vontade. Então, vamos seguir. Aí a gente entra num conceito que é muito importante, mas que a gente fala de forma muito informal ele, que é o calor. Para a física, o conceito de calor é energia em trânsito. Então, o calor ele sempre vai ser a energia em trânsito do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O calor ele sempre se desloca, a energia térmica sempre se desloca nesse sentido, de maior temperatura para o de menor temperatura, até aqueles corpos ali entrarem em equilíbrio. Lembrando que a matéria não contém calor. O calor ele é a energia em trânsito. Esse é o conceito de calor. Às vezes a gente usa o conceito informal
de calor como se a matéria contivesse calor, mas isso está errado do ponto de vista físico. E uma vez que a energia é transferida e deixa de ser calor, ou seja, que os dois corpos, ou mais, ou 3, ou 5, ou infinitos corpos entram em equilíbrio, e a energia para de estar em trânsito, porque vai estar em equilíbrio ali, deixa de haver calor naquele sistema. Só vai haver calor se tiver energia em trânsito. Então, isso é um conceito que tem muita confusão na nosso linguajar cotidiano. Inclusive, em livros de climatologia, vocês vão ver esse conceito aqui sendo aplicado de forma equivocada. Mas é importante eu destacar isso para vocês, porque climatologia nada mais é do que a termodinâmica da nossa atmosfera. Então, é muito importante a gente estar o tempo todo se policiando se o que a gente está falando está dentro dos padrões da física, da termodinâmica. Até aí foi alguma dúvida? Fique à vontade para tirar qualquer dúvida, senão a gente segue. Aí a gente entra num outro conceito muito importante, que é o calor específico. O calor específico de uma substância é a quantidade de calor que a substância requer, que na verdade 1 grama da substância requer para aumentar 1 grau. Aí esse grau pode ser, aqui nessa tabela eu trouxe em graus Celsius, mas pode ser em Kelvin, pode ser em Fahrenheit, tá? Mas para a gente aqui a gente vai usar em graus Celsius. Então, o calor específico é isso. O que isso quer dizer? Quanto maior o calor específico de uma substância, mais calor, mais energia ela vai precisar para aumentar de temperatura. O que isso é importante para a gente? Vou dar um exemplo. Acho que todo mundo aqui já deve ter ido num dia de calor, de verão, para a praia. E quando você anda na areia da praia, mais ou menos às 2, 3 da tarde, você queima até o pé na areia. Só que se você esperar o entardecer, você vai perceber que a areia já está fresquinha, está até gelada, dependendo se parar de bater sol ali, rapidamente a areia fica gelada, fica mais fria. O que isso quer dizer? Que a areia tem um calor específico baixo. Ela está até aqui, ó, 0,20 calorias por grama para aumentar 1 grau a temperatura da areia. Isso daqui significa o quê? Que a areia se aquece muito rápido, porque ela precisa de pouca energia para aquecer, para subir 1 grau. Mas, ao mesmo tempo, ela também resfria rápido. E isso, na climatologia, vai gerar uma série de fenômenos, porque a superfície do planeta é composta por materiais diferentes. A gente tem água, a gente tem gelo, a gente tem rochas de composições diferentes, a gente tem areia, a gente tem solos. E cada um desses materiais vai ter um calor específico diferente. As próprias cidades são construídas com materiais com calor específico diferente. Então, esses materiais vão se aquecer e vão se resfriar em velocidades e com quantidades de energia diferentes. Então, esse conceito de calor específico aqui é fundamental em climatologia. A gente vai ver muito ele até o final do curso, tá? Então, ficou claro na cabeça de vocês isso? Alguma dúvida? Por favor, gente, vocês precisam... se tiver alguma dúvida, precisa tirar agora, é o momento. Senão a gente segue. Então, vamos seguir. E a gente tem algumas formas de transferência de calor. Deixa eu ver só que horas são. Hoje a gente vai seguir até 8h30, mais ou menos, tá? As formas de transferência de calor. A gente tem basicamente 3 formas de transferência de calor e todas elas acontecem na superfície do planeta, na interação entre a superfície do planeta com a atmosfera. A primeira é a condução, a segunda é a convecção, a terceira é a radiação. A condução é bem simples. A forma de transferência de calor é o seguinte: imagina uma barra de ferro. Se eu aqueço a barra de ferro em uma ponta, aqui, o calor vai ser transferido ao longo da barra de ferro nessa direção aqui.
Então, a temperatura da barra de ferro vai ficar um degradê. Então, mesmo que eu esteja com a mão afastada, se eu botar a mão aqui, vou tentar desenhar uma mão. Horrível, mas finge que é uma mão isso daqui. Eu vou apagar que ficou horrível. Se eu botar uma mãozinha aqui, se eu botar a mão aqui e eu aquecer muito essa extremidade, pode ser que a temperatura aqui suba tanto que mesmo que eu esteja longe da chama, eu queime minha mão, por conta dessa condução. Esse tipo de transferência de calor, ela acontece de forma... ela gera um gradiente térmico. Então, você tem a fonte de calor, e da fonte de calor até a área que não está recebendo outra fonte, não está com equilíbrio com o ambiente, vamos falar assim, a gente tem um gradiente térmico. O que é isso? Aqui vai ter a maior temperatura, e a temperatura vai ter um gradiente até chegar na menor temperatura desse corpo. Então, a condução é essa forma de transferência de calor. No planeta Terra, esse tipo de transferência de calor ele acontece muito na superfície. Tá? No caso dos gases da atmosfera, a gente tem uma outra forma de calor, que é a convecção. A convecção ela é a forma de transferência de calor que acontece direto o tempo todo em qualquer fluido. O que é um fluido? Líquido ou gás. Isso é um fluido. A convecção é a forma que líquidos e gases trocam calor de forma mais eficiente. Para isso, eu trouxe o exemplo aqui de uma panela com água. Quando eu esquento uma panela com água, a água que está em contato aqui com a fonte de calor, mais próxima da fonte de calor, ela vai aquecer. Quando ela aquece, lembra que a temperatura é a energia cinética das moléculas? Se a energia é cinética, a energia translacional, as moléculas elas vão começar a ficar mais agitadas. Se elas ficam mais agitadas, elas se afastam uma das outras. E isso vai diminuir a densidade da água quente. Quanto menor a densidade de um fluido, a tendência é ele ascender para o fluido mais denso, que no caso aqui é a água fria, descer. Isso daqui forma células, forma correntes dentro desse fluido que vai gerar... Todo mundo aqui que já esquentou a água na vida já deve ter visto que se você deixar a água esquentando muito, você forma umas correntes assim que fica fazendo uma turbulência na água. Isso, na verdade, são as correntes de convecção. Isso acontece tanto em líquidos quanto em gases. Só que em gases é mais difícil de observar. Tá? Essa forma de transferência de calor é fundamental para entender dinâmicas de massas de ar e aquecimento da atmosfera do planeta. Isso daqui é crucial para entender diversos fenômenos. Inclusive, isso daqui acontece no nosso manto terrestre, né? Que está fazendo geomorfologia, as correntes de convecção, elas acontecem em algumas partes do manto do planeta Terra, e é por isso que é um dos mecanismos que movem as placas tectônicas. Porque os fluidos eles tendem a trocar calor dessa forma. E, por fim, a radiação, que é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Ou seja, os corpos que emitem radiação eletromagnética, basicamente todos os corpos, eu, vocês, o computador que eu estou falando com vocês, a lâmpada que está aqui iluminando, tudo isso emite radiação eletromagnética em comprimentos de ondas diferentes. E essa radiação eletromagnética interage com outros corpos e pode aquecer esses outros corpos. Então, tem um conceito que está no próximo slide, vou deixar para falar depois, mas é esse mecanismo que o Sol aquece o planeta Terra. Ele emite ondas eletromagnéticas que chegam no planeta Terra a partir do vácuo do espaço. Chegando no planeta Terra, ele interage com a atmosfera e a superfície do planeta, esses raios solares, e a partir disso aquece tanto a atmosfera quanto a superfície do planeta. E é importante saber que não precisa de um meio para haver a transferência de calor por radiação, porque, lembrando, a radiação eletromagnética ela é transferida
sem o meio, ela pode ser transferida no vácuo. Um exemplo clássico disso é quando você chega perto de um forno. Quem já chegou perto de um forno sabe que você sente ali um calor, você sente aquele forno te aquecendo também. Se você tiver com a blusa preta, você sente isso mais ainda, você sente a blusa preta ficando quente. Isso é porque o forno está emitindo infravermelho pra caramba, e esse infravermelho está aquecendo o teu corpo, e como a cor preta absorve muita radiação, ela acaba aquecendo com mais eficiência. Então você acaba sentindo aquele calor de forma mais efetiva. Não significa que o gás que está entre você e o forno esteja aquecido. O gás entre você e o forno pode estar, inclusive, mais frio do que a tua blusa. Mas a radiação consegue passar pelo gás sem interagir com ele, mas interagir com a tua blusa, com o teu corpo. Então, isso é uma forma de aquecimento por radiação. Foi as 3 formas de aquecimento e transferência de calor. Ficou alguma dúvida? Por favor, gente, tirem dúvidas. Agora é o momento. Senão a gente segue. E existe um conceito muito legal na física, que é a emissão de energia radiante. O que é isso? Qualquer objeto acima do zero absoluto emite ondas eletromagnéticas. Isso daqui é muito legal porque isso significa que qualquer corpo no universo emite radiação eletromagnética, porque não existe, até onde a gente sabe, nada que possa chegar ao zero absoluto. Isso violaria as leis da termodinâmica. Então, todos nós, qualquer corpo que a gente interaja ao longo das nossas vidas, estão emitindo radiação eletromagnética, que é essa energia radiante. Quanto mais quente o objeto, vai quente no sentido de aumentar a temperatura. Quanto maior a temperatura desse objeto, maior você vai começar a mudar as faixas do comprimento de onda que vão estar sendo emitidos. É por isso que quando você aquece um pedaço de ferro, ele começa a emitir luz visível. Não sei se vocês já aqueceram um pedaço de ferro, deixou o ferro incandescente. Você vê que ele fica vermelho. Então, ele está emitindo luz vermelha, está emitindo luz, radiação na faixa do visível, que a gente consegue enxergar. Antes dele ficar vermelho, a gente não está enxergando porque a gente não consegue enxergar infravermelho. E aqui tem um exemplo do filme Predador. Não sei se vocês viram esse filme, é um clássico de quem gosta de filme de ficção científica, que está aqui o Arnold Schwarzenegger sendo visto pelo Predador, porque o Predador consegue enxergar radiação infravermelha. Então, o corpo do Arnold Schwarzenegger se destaca da mata ao redor, porque o corpo está mais quente, tá? Com maior temperatura do que a mata ao redor. Então, esse exemplo aqui do filme é um exemplo ilustrativo que eu trouxe, mas as câmeras infravermelhas funcionam exatamente assim. Por isso que elas identificam animais e pessoas. Porque os animais e as pessoas emitem infravermelho por conta do próprio calor corporal da emissão nosso corpo. Ele tem uma temperatura que, no geral, é mais alta do que a temperatura do ambiente, principalmente à noite. Então, é muito fácil identificar animais de sangue quente. Nós nos incluímos nesse grupo a partir de câmeras infravermelhas. Alguém levantou a mão? Fica à vontade para perguntar. Fui eu, Diego. Só para falar um detalhe mesmo, mas eu acho que tem mais a ver com, sei lá, sensoriamento remoto do que climatologia propriamente. Mas, cara, infelizmente tem um filme francês que ele fala sobre como essas... Eu não sei qual é o nome dessa tecnologia aí que você está mostrando, com infravermelho, enfim. Mas eles utilizam muito isso com drone para guerra lá no Oriente Médio e, infelizmente, erram toda hora, né? Tipo, quem sei lá, vamos supor aqui, Estado Islâmico, e quem é uma pessoa comum que está, sei lá, trabalhando na plantação. E aí, eles não têm nenhuma averiguação muito segura para poder disparar ou não. É muito da interpretação da imagem que está no monitor do militar. Sim, É só um detalhe mesmo.
Inclusive, isso muito obrigado por trazer isso, porque isso é muito, muito interessante, porque isso é muito triste, né? Porque, na verdade, são crimes de guerra, né? Mas é como são os Estados Unidos que cometem, aí não são chamados de crimes de guerra. Mas teve uns jornalistas, tem um tempo isso, eu estava cursando a faculdade de Geografia na época, que foram mortos por esses drones que você falou. Exatamente por isso, eles estavam com... só viram o infravermelho, eles estavam com material de filmagem, aí interpretaram que eram fuzis, lança-chama não, lança-mísseis, essas coisas, e bombardearam o local onde eles estavam. E eles eram até de redes jornalísticas grandes, assim, não vou lembrar qual, mas tem o vídeo no YouTube. Se vocês pesquisarem no YouTube, tem o vídeo desse ataque de drone a esses jornalistas. E realmente acontece erros o tempo todo porque você não vê detalhes, você vê só a emissão do calor do corpo da pessoa, né? Essa temperatura. Então acontece isso. Outro detalhe interessante, pegando o gancho que você falou, é que, para quem não sabe, eu trabalho com sensoriamento remoto. E existem metodologias que são utilizadas hoje com drones e também com sensores de alta resolução, que tem bandas do infravermelho, de estimar o número de pessoas em determinadas áreas pela concentração de determinados comprimentos do infravermelho termal. Claro que isso não é possível fazer com todos os sensores e com todas as resoluções, mas existem metodologias nesse sentido, ainda experimentais, mas que são usadas também tanto em drones quanto em satélites. Em drones é mais fácil do que em satélite. Quando vocês cursarem sensoriamento remoto, vocês vão entender por quê. Mas em drones, aí, hoje em dia no Brasil, a gente tem uma regulamentação, toda uma questão ética. Então, aqui no Brasil, a gente ainda está, de certa forma, protegido. Mas tem muitos países que não têm legislação específica para drones e é muito fácil você instalar um sensor infravermelho num drone. Então é possível, por exemplo, você saber quantas pessoas tem numa casa, dependendo do telhado dessa casa. Se o telhado da casa se a casa tiver laje, fica mais difícil porque a laje meio que isola essa leitura do drone, mas em determinadas circunstâncias você consegue, com um sensor bem simples, saber a quantidade de pessoas que está ali, mais ou menos, estimar. Então, são tecnologias que estão aí, que cada vez mais a gente vai ter que saber lidar com isso e ter dispositivos legais para regulamentar esse tipo de coisa. Em 2015, por exemplo, eu fui num congresso de sensoriamento remoto que não tinha nenhuma legislação sobre drone. E eu lembro que rolou uma discussão que esses congressos de sensoriamento remoto, para quem não sabe, sensoriamento remoto é uma tecnologia militar. Então, quem for cursar a disciplina, a primeira aula é falado isso, uma tecnologia que surge como tecnologia de guerra militar, e até hoje muitos militares usam sensoriamento remoto por motivos óbvios. Então, em congressos de sensoriamento remoto tem muitos militares. Então, teve um cara da aeronáutica que ele discutiu com um pesquisador que estava apresentando um trabalho sobre drones, porque o cara colocou uma foto de um cara pegando sol na cobertura dele. E o cara da aeronáutica falou que aquilo dali era crime. Aí o pesquisador se defendeu dizendo que na época não tinha legislação e realmente não tinha. Hoje em dia tem que se cadastrar como piloto. Não sei se alguém aí tem drone ou pilota drone, mas tem toda uma burocracia. Tem que ter plano de voo, tem toda uma questão de altura, que na época não tinha. Você podia sair com um drone por aí, vigiando teus vizinhos, que não tinha lei para isso. Então, hoje em dia, a gente já evoluiu nesse sentido. Tem uma volta aqui, para falar um pouquinho, pegando o gancho, mas também a aula é legal a gente trazer esses assuntos que vão participar da vida de vocês, aí ao longo do curso. Mas aí, emissão de energia radiante foi? Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente segue. Vamos seguir. Um outro conceito é a pressão atmosférica. Pressão atmosférica nada mais é do que a coluna de ar que está acima de nossas cabeças. Quanto mais ao nível do mar a gente tiver, maior a coluna de ar sobre as nossas cabeças. Quanto mais alto a gente tiver, menor essa coluna de ar.
Então, o que isso quer dizer? Quanto maior a coluna de ar, maior a pressão. Quanto menor a coluna de ar, menor a pressão. Porque a pressão, pela fórmula lá da física, para quem lembra, é força sobre área. Então, essa força da coluna de ar é força-peso. Então, pense na pressão atmosférica como peso de ar que está exercendo pressão sobre a gente. Agora, é por isso que quando você sobe ou desce a serra muito rápido, ou sobe no elevador de um arranha-céu, você sente seu ouvido despressurizar, você sente aquela dor no ouvido. No avião também, isso é muito comum, por conta dessa diferença de pressão que o teu corpo está acostumado ali, tá em equilíbrio, para um aumento ou uma diminuição de pressão. E nosso ouvido, ele é muito sensível, a gente consegue sentir essa diferença no ouvido, por conta dessa mudança da coluna de ar sobre a gente. A gente vai falar mais de pressão atmosférica quando a gente falar das variáveis climáticas, mas por enquanto eu trouxe essa visão bem intuitiva do conceito de pressão para vocês. Lembrando que a pressão atmosférica ela não é uniforme na superfície do planeta Terra. Ela varia com a temperatura, ela varia com massas de ar, ela varia com um monte de fator. A gente vai ver isso ao longo do curso, mas por enquanto só preciso que vocês saibam que ela não é uniforme. Então, se tiver 2 pessoas a nível do mar, pode ser que as 2 pessoas experimentem pressões levemente diferentes, apesar de elas estarem em nível do mar. Porque se a temperatura estiver diferente, se as massas de ar ali forem diferentes, enfim, a própria composição dos gases, tudo isso vai influenciar diferenças de pressão, tá? Então, é muito importante vocês terem isso em mente. E aqui eu trouxe um vídeo para vocês, deixa eu só pegar aqui. Espera, como é que eu volto aqui para... Voltei. Trouxe um vídeo para vocês aqui, que mostra a relação entre a pressão atmosférica com a temperatura. Vamos ver o vídeo, eu vou explicando ao longo do vídeo isso. Só para contextualizar vocês, é um cara que vai botar nitrogênio líquido em balões de ar, balões de festa. E vocês vão ver o que vai acontecer com os balões. Isso daqui é nitrogênio líquido, tá? Ele está botando num bowl aqui. Ele botou o balão. Conforme vai tendo a troca de calor entre o gás no interior do balão com o nitrogênio líquido, o que isso quer dizer? Conforme o nitrogênio líquido vai resfriando esse gás, o gás vai contraindo. Então, o volume dele vai diminuindo. E como a pressão dentro do balão tem que estar constante, o balão encolhe. Isso é uma relação termodinâmica, muito importante. Então, quanto mais frio está um gás, ele vai tender a se contrair. E nessa que ele se contrai, ele ou perde, ou ele aumenta a pressão, ou ele diminui o volume. É o que vocês devem ter visto na física, que é aquelas fórmulas da termodinâmica dos gases que relaciona a pressão, temperatura e volume. Mas aqui a gente não vai entrar nessa parte matemática, mas é só um exemplo experimental, intuitivo, para vocês entenderem o que está acontecendo aí. Vou avançar um pouquinho o vídeo aqui, para mostrar o que acontece quando ele tira o balão, e o balão começa a aquecer novamente, trocando temperatura com o ambiente. O gás começa a se expandir de novo, porque o gás começa a ganhar a temperatura. Então, o gás acaba se expandindo, tá? É basicamente esse o experimento. Então, essa relação entre pressão, volume e temperatura, ela é muito importante na atmosfera do planeta. Todo mundo entendeu esse experimento? Entendeu essa relação? Fiquem à vontade para perguntar. Então, a gente segue. Aqui tem um exemplo disso, mas um exemplo mais controlado. Imagina que eu tenha aqui um recipiente com gases,
com gás aqui. E eu tenho um medidor de pressão. Se eu aquecer esse recipiente aqui de uma forma que esse gás não consiga expandir, eu vou ter que aumentar a pressão. Então a temperatura sobe e a pressão também sobe. Reparem aqui que a pressão aqui está mais alta. O volume dos dois ficou constante, mas a temperatura e a pressão aumentou. Isso pode acontecer também com a compressão do gás. Então aqui eu tenho um êmbolo, e se eu comprimir esse êmbolo, eu aumento também a pressão do gás, tá? E também vou aumentar a temperatura, por incrível que pareça. Isso pode parecer abstrato, mas eu vou dar um exemplo para vocês que todos vocês já devem ter sentido e que mostra isso muito bem. Desodorante aerosol. Se você pegar o desodorante aerosol e espirrar ele, apertar o spray muito próximo da sua mão ou do seu corpo, você vai sentir que o desodorante está muito mais gelado do que a embalagem do desodorante. Por quê? Porque ele está expandindo, o gás está ali comprimido, o desodorante está ali comprimido dentro da embalagem. Quando ele sai, as moléculas que estavam ali todas comprimidinhas, elas vão se afastar. Nisso que elas se afastam, a temperatura despenca. É por isso que é perigoso, se você olhar na embalagem do desodorante, está falando que você tem que dar uma certa distância para aplicar. Porque se você aplicar muito próximo, você pode ter queimadura, por congelamento, por mais que pareça paradoxal, é esse o nome que a galera dá, por conta do desodorante sair muito gelado e congelar a sua pele. Então, esses fenômenos aí estão no dia a dia o tempo todo e estão acontecendo na nossa atmosfera. E a gente vai ver isso aplicado na atmosfera nas próximas aulas. Até aí foi? Alguma dúvida, alguma colocação? Fiquem à vontade. Senão a gente segue. Aí a gente chega num ponto crucial, que é a diferença entre tempo e clima. O tempo, ele é de caráter momentâneo. Então, a gente tem parâmetros como chuva, vento, temperatura, umidade do ar, num determinado instante. Para vocês entenderem de uma forma clara, se eu abrir minha janela, olhar, estiver chovendo e nublado, aquilo é o tempo. O clima é a tendência desses parâmetros ao longo de uma longa série temporal. No geral, para se definir um clima, a gente precisa medir os parâmetros durante 30 anos. Então, são 30 anos de medidas de temperatura, umidade, precipitação, que a gente vai ver cada um desses critérios. E medindo todos esses parâmetros, a gente traça tendências climáticas, que são os climas, tá? Então, o tempo ele é momentâneo, o clima ele é uma tendência. Então, isso é muito importante estar na cabeça de vocês, claro. E aqui eu tenho um exemplo de tempo. Uma enxurrada no deserto do Saara, aqui. Eventos de chuva em ambientes desérticos e semiáridos costumam gerar enxurradas. É muito perigoso. Por mais paradoxal que pareça, você ficar no leito de um rio, num evento de chuva em uma área semiárida ou desértica. Isso daqui é um exemplo disso. E aqui, de vez em quando, neva no deserto do Saara. Então, é importante vocês terem isso claro. Isso tudo é exemplo de tempo. O deserto do Saara não deixou de ser um deserto quente e seco. Mas, eventualmente, eu tenho eventos de chuva, que vão gerar enxurradas, e eventos que geram neve em algumas porções do deserto do Saara. Isso não exclui a tendência climática ao longo dos anos do deserto do Saara ser quente e seco. Tranquilo? Isso daqui são dois conceitos também fundamentais para a gente aqui. E aqui, dois exemplos de clima. Na verdade, de climas bem parecidos. A floresta amazônica, que antes de falar disso, eu tenho que falar uma coisa. A vegetação é um ótimo indicador de clima. Não existiriam florestas como a floresta amazônica e a Mata Atlântica se não houvesse pluviosidade, não houvesse precipitação, não houvesse
um ambiente climático propício para elas se estabelecerem. Então, tanto a floresta amazônica quanto a Mata Atlântica são florestas que só existem porque o clima é quente e úmido. Então, a gente já vai ver que a floresta também influencia no clima. Mas, por enquanto, só para fins introdutórios, vamos considerar que a vegetação é produto do clima somente, e não que o clima também é influenciado pela vegetação. Mas, nesse momento introdutório, a gente pode falar que não existiriam essas florestas aqui se não tivesse um clima propício para elas existirem. Isso daqui, então, só existe, imagina quantos milhares de anos precisa para formar uma floresta como a floresta amazônica ou a Mata Atlântica. São milhares e milhares de anos para tanto a evolução dessas espécies quanto para o estabelecimento delas nesses locais. Precisa de muito tempo e de uma relativa estabilidade climática. Tanto é que a gente chama os biomas de clímax climático. Todos os biomas eles estão em equilíbrio com o clima. Se não fosse esse equilíbrio com o clima, eles não seriam biomas. Mas isso é papo para biogeografia. Seguindo, para fechar a aula de hoje, finalmente, agora, sei que vocês estão cansados, mas agora prometo que é para fechar. A Terra, ela é um sistema. Então, o que isso quer dizer? Que todos os fatores que eu estou falando aqui, eles se interrelacionam. Nada está isolado. A gente trabalha eles de forma isolada para fins cognitivos, para fins pedagógicos. Mas os fatores eles estão juntos, interagindo, principalmente em climatologia. E isso é o mais difícil da disciplina aqui. É vocês entenderem que um fatorzinho lá que está acontecendo localmente, ele influencia e é influenciado por fatores globais, por fatores astronômicos. Então isso é muito importante. A Terra, ela pode ser considerada um sistema que a gente chama de sistema fechado. Então, o que é isso? É um sistema que não troca, ele não troca matéria com outros sistemas. Então, apesar da atmosfera do planeta vazar um pouquinho, o planeta receber asteroides e cometas de vez em quando, o sistema, para a escala que a gente trabalha planetária, ele pode ser considerado um sistema fechado. Ele só troca energia com o espaço, ele não troca matéria. Então, eu vou botar 2 esqueminhas aqui de sistema para vocês entenderem isso melhor. O que isso quer dizer? Significa que a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera, a estenosfera, o manto inferior, o núcleo externo, o núcleo interno, tudo isso daqui está interrelacionado. Uma coisa não existe sem a outra. Está tudo junto. Então, isso que é um sistema. E o sistema, para fins de formalizar o conceito para vocês de forma também intuitiva, ele é o resultado da inter-relação entre todos os constituintes que compõem ali aquele sistema, mas o resultado é muito maior do que a soma dos constituintes. Então, a inter-relação entre os constituintes gera um produto complexo, que é diferente do que se eu entender cada constituinte isolado e somar o resultado entre eles. E existem basicamente 2 tipos de sistema, de forma genérica. Os sistemas abertos, que têm um input e um output de matéria e energia, e o sistema fechado, que ele não troca matéria com o entorno, mas ele pode trocar energia, tá? Aqui tem um exemplo melhor disso, do sistema aberto, que as fronteiras dele são permeáveis à matéria e à energia. O sistema fechado, as fronteiras são permeáveis à energia, mas não à troca de matéria, que é esse exemplo aqui. Matéria não entra nem sai, mas energia entra e sai. E o sistema isolado, que ele não existe na natureza praticamente, que é o sistema que ele não troca nem matéria nem energia. Isso daqui só existe de forma experimental e mesmo assim forçando muito a barra, ignorando um monte de coisa. Mas sistemas são isso, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, vocês vão ver isso muito melhor em outras disciplinas, mas é só para vocês terem isso em mente, tá? É tudo interrelacionado.
Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Fiquem à vontade. Senão a gente segue. E aqui tem alguns exemplos de sistema que eu sempre dou em todas as minhas aulas, que é o seguinte: um exemplo clássico de sistema, para vocês entenderem o que é um sistema, é nosso cérebro. Se eu pegar um neurônio e entender como cada neurônio funciona, o fluxo de sinais elétricos ali, como a célula se estrutura, como essa célula obtém energia, eu posso entender isso tudo. Mas sem entender o cérebro humano, eu nunca conseguiria entender como que um conjunto de neurônios ia gerar algo tão complexo como a consciência. Então, a consciência humana, ela é um exemplo de um sistema, porque vários outros animais têm neurônios. Neurônio não é uma célula exclusiva dos seres humanos. Só que, no nosso caso, a interação entre os neurônios gera um resultado muito maior do que só a soma ali dos impulsos elétricos e da queima de energia dessas células. Gera algo complexo como a consciência. Então, isso é um exemplo de sistema. Aqui só para relembrar vocês que a Terra pode ser considerada um sistema fechado, apesar de haver trocas de matéria com espaço, essas trocas são desprezíveis no atual estágio do planeta. E, por fim, a composição da atmosfera terrestre, composição atual. A composição ela é mutável ao longo do tempo. A gente já vai ver alguns eventos que mudaram drasticamente a composição da atmosfera terrestre. A vida tem relação direta na composição da atmosfera terrestre, sempre teve, sempre vai ter, enquanto houver vida no planeta. E o nitrogênio é o gás com maior proporção na atmosfera terrestre. A gente já vai entender isso por quê na próxima aula. Então, 78% da nossa atmosfera é nitrogênio, que para a gente é um gás inerte. A gente respira nitrogênio, mas ele não faz nada no nosso corpo, ele entra e sai do mesmo jeito que ele entrou. 21% é de oxigênio atualmente, já houve menos, já houve mais. E o restante são o dióxido de carbono, vapor da água, gases nobres, enfim, outros gases poluentes e outros gases que compõem a atmosfera do planeta, como o ozônio, por exemplo. Então, esse gráfico em pizza aqui é muito importante vocês terem em mente, tá? Dessa proporção entre os gases da atmosfera atualmente. E para a próxima aula, eu vou passar um texto que é quando o metano ditava o clima, que é um texto bem fácil de ler, que fala da atmosfera primitiva do planeta Terra. E a gente vai... a aula que vem tem tudo a ver com esse texto, que a gente vai falar de evolução geológica da atmosfera do planeta, até chegar nessa atmosfera que nós vimos agora, que nós temos atual, a atmosfera moderna do planeta. E fechou a aula de hoje, vou fechar aqui